Chico Xavier costumava dizer que o corpo nunca dá sustos de verdade. Ele sempre avisa antes. E o AVC, que tanta gente vê como algo repentino, também não chega sem dar sinais. O problema é que quase ninguém escuta esses avisos. Ou pior ainda, escuta, mas finge não ouvir. Chico dizia que o corpo fala baixinho, pede atenção, envia mensagens claras muito antes de acontecer algo grave. E quando essas mensagens são ignoradas, é como desligar um alarme de incêndio e fingir que não há fogo. O AVC não é exceção. Antes de acontecer, ele manda pequenos avisos que parecem bobos, comuns, normais. E é exatamente por serem discretos que são perigosos. Ignorar esses sinais pode ser a diferença entre a vida e a morte. Chico sabia disso. E ele fazia questão de alertar que o espírito sempre tenta avisar, através do corpo, que algo não está bem. Mas quais são esses avisos que tantos ignoram e que Chico Xavier alertou com tanta clareza? O primeiro deles pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. O primeiro sinal é a fraqueza repentina em um dos lados do corpo. Pode ser no braço, na perna ou até no rosto. Do nada, a mão perde força, a perna parece não obedecer, o rosto fica estranho, meio torto. E muita gente ignora. Diz que dormiu em cima do braço, que é só cansaço, que já vai passar. Mas Chico Xavier dizia que quando o corpo perde o equilíbrio de um lado só, é o espírito tentando avisar que algo está descompensado, não só fisicamente, mas energeticamente também. É como se uma parte sua começasse a desligar e a outra ainda tentasse manter tudo de pé. O corpo não faz isso à toa. É um pedido de socorro, um sinal urgente. E quando a pessoa ignora esse aviso, o AVC pode chegar sem volta. Por isso, Chico sempre falava: não trate o que é grave como se fosse comum. O corpo está falando. E o que ele quer é ser escutado antes que seja tarde. O segundo sinal é a dificuldade repentina para falar ou entender o que as pessoas dizem. A fala fica embolada, as palavras saem cortadas, ou então você escuta os outros, mas parece que o cérebro não consegue traduzir. Chico Xavier dizia que a comunicação é uma ponte entre o corpo e o espírito. E quando essa ponte começa a falhar, é porque algo muito sério está acontecendo por dentro. O AVC pode atingir exatamente a área do cérebro que cuida da linguagem. E o mais assustador é que às vezes isso dura só alguns minutos. A pessoa melhora e acha que foi só um susto, um nervoso. Mas Chico alertava: o espírito sempre tenta mandar o sinal mais claro possível. A perda da palavra é uma dessas tentativas. Não dá para tratar como coincidência. Não dá para esperar acontecer de novo. Porque o corpo pode estar tentando impedir algo muito maior. E quando essa voz falha, é a alma gritando por socorro de um jeito que ninguém pode ignorar. O terceiro sinal é a perda repentina da visão, seja em um olho só ou nos dois. Pode durar segundos ou minutos. Às vezes a vista escurece, embaça, ou aparece uma espécie de sombra que cobre parte do campo de visão. E muita gente pensa que é só cansaço, pressão baixa ou problema nos olhos. Mas Chico Xavier dizia que a visão é uma das formas mais sensíveis pelas quais o espírito se manifesta. E quando ela falha sem explicação, pode ser um aviso urgente vindo das regiões mais sutis do ser. Ele acreditava que quando o corpo desliga a luz, é porque precisa que você pare tudo e preste atenção. É como se dissesse: olha para dentro antes de continuar olhando para fora. A perda de visão momentânea é um dos sinais silenciosos mais perigosos de um AVC. Porque passa rápido. E o que passa rápido, a maioria esquece. Mas Chico dizia: o que vem de repente e vai embora do mesmo jeito. Quase sempre é um aviso vindo de Deus, pedindo cuidado redobrado com o que está por vir. O quarto sinal é uma dor de cabeça fora do comum. Não é uma dor qualquer. É forte, repentina,
diferente de todas as que você já sentiu. Às vezes vem como uma pancada, como se algo tivesse estourado por dentro. Em outras, vem junto com enjoo, confusão mental ou até desmaio. Chico Xavier dizia que o corpo jamais envia uma dor intensa sem motivo. Toda dor é mensagem, e quando ela vem do cérebro, é porque o espírito está tentando alertar com urgência. Algo grave está acontecendo agora. Essa dor pode ser o sinal de que um vaso está prestes a se romper. E Chico sempre dizia que, nesses momentos, o que salva não é o remédio, é a decisão de agir com consciência. Pedir ajuda, ir ao médico, não fingir que está tudo bem. Porque o corpo, quando chega nesse ponto, já tentou avisar de outras formas. E essa dor é como um último grito, uma chance de impedir o pior. E quando a gente ignora uma dor que nunca sentiu antes, corre o risco de nunca mais sentir coisa alguma. O quarto sinal é uma dor de cabeça intensa e súbita, diferente de todas as outras. Não começa leve e vai aumentando. Ela chega de uma vez, como um trovão dentro da cabeça. E por isso assusta. Mas também confunde. Muita gente pensa que é só enxaqueca, estresse, tensão do dia. Toma um analgésico e tenta seguir em frente. Chico Xavier, no entanto, dizia que o espírito usa a dor como um chamado. Que quando ela aparece com essa força, é porque algo muito delicado está prestes a acontecer. Ele dizia que o cérebro, quando está sobrecarregado ou prestes a ser atingido por um AVC, envia essa dor como sinal urgente. É como um alarme disparando no escuro. E ignorar esse sinal pode custar caro, porque nem sempre o corpo vai avisar duas vezes. A dor vem forte porque o tempo é curto. E quem escuta esse aviso com humildade, muitas vezes tem a chance de voltar. Quem não escuta pode nem perceber que era despedida. O quinto sinal é um desequilíbrio estranho, uma tontura diferente, como se o chão se movesse ou o corpo não soubesse mais se firmar. Às vezes vem junto com náusea, uma sensação de desorientação ou dificuldade para andar em linha reta. E por ser tão comum, muita gente não dá importância. Diz que foi a pressão, que é labirintite, que é só o calor. Mas Chico Xavier dizia que o corpo, quando perde o eixo, está mostrando que o espírito também está sendo tirado de seu centro. Esse desequilíbrio repentino pode ser o primeiro sinal de que o fluxo de sangue no cérebro foi alterado. E isso é exatamente o que acontece antes de um AVC. Mas como esse sintoma é discreto, passageiro, silencioso, é também um dos mais perigosos. Chico sempre falava: quando o corpo tropeça sem motivo, é porque algo invisível já começou a mudar. E se você escutar esse sinal com atenção, talvez consiga evitar não só uma queda no chão, mas uma queda muito maior, por dentro e por fora. Chico Xavier dizia que o AVC não é só uma urgência do corpo. Muitas vezes é um grito da alma, um colapso que começa devagar, com acúmulos invisíveis, estresse não resolvido, mágoas guardadas, palavras engolidas, raiva silenciada. Tudo isso vai se acumulando em lugares que a medicina nem sempre enxerga, mas que o espírito sente todos os dias. E chega um momento em que essa carga interna transborda. Chico explicava que o cérebro, como sede da consciência, também é reflexo daquilo que a alma carrega. Quando há muita tensão, quando o perdão foi adiado por tempo demais, quando a vida se vive apenas por fora e nunca por dentro, o corpo responde. E responde de forma dura, porque tentou avisar antes. Por isso, ele dizia que a melhor forma de prevenir um AVC não era só cuidar do físico, era aprender a esvaziar o que pesa por dentro. Respirar com mais calma, falar com mais verdade, perdoar com mais frequência e, acima de tudo, viver com mais leveza. Porque o corpo só explode quando a alma já não consegue mais segurar sozinha. Chico Xavier sempre dizia que a vida fala com a gente o tempo todo.
e que os sinais que o corpo dá são recados de Deus, às vezes suaves, às vezes urgentes, mas nunca por acaso. A sabedoria não está em viver com medo da doença, mas em aprender a escutar o que o corpo e a alma estão tentando nos mostrar antes que seja tarde. Os 5 sinais que você ouviu aqui são pequenos alertas com poder de salvar vidas, inclusive a sua. E não importa a idade, não importa se você se acha saudável. O verdadeiro cuidado começa quando a gente decide parar de ignorar o que sente. Quando dá atenção àquele formigamento, àquela tontura estranha, àquela fala embolada que ninguém soube explicar. E também quando começa a cuidar daquilo que não aparece em exames, o que se passa no coração, o que foi engolido em silêncio, o que pesa nos ombros e na mente. Se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que você ama. Pode ser esse o gesto que evita um sofrimento maior. E se quiser continuar recebendo conteúdos assim, simples, humanos e cheios de sentido, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não espera a dor bater na porta para aprender a escutar o corpo e cuidar da alma.